Boa tarde, meu nome é Suelen. Para demonstrar a respeito a pessoas com cegueira ou baixa visão, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou mulher cisgênero, multiétnica, de pele não branca, visto saia branca, camisa rosa. Tenho uma altura mediana na média brasileira e tenho uma idade aí de 30 e poucos anos, quase chegando nos 40. Gente, esse ano eu completo 17 anos como desenvolvedora de sistemas. O tempo passa rápido, né? Mais alguém aí é desenvolvedor de sistemas? Não? Quase lá. Vamos junto. É legal essa área, recomendo. Amigo, pode botar o vídeo 1, por favor? Tudo começou lá no ano de 2015, quando eu resolvi viver como os nossos ancestrais, os nômades. Coloquei uma mochila nas costas, larguei tudo, sabe como é? Saí para andar pelo mundão. Corta para 2019, quando eu resolvi fazer uma viagem pelo Rio das Amazonas, desde onde ele recebe esse nome pela primeira vez, na cidade de Iquitos, no Peru, embora a gente saiba que a nascente desse rio é bem antes disso. E naveguei por barcos locais até onde ele deságua no Oceano Atlântico, na ilha do Marajó. Bom, desde que eu larguei tudo e virei mochileira, eu já percorri cerca de 26 países e já morei em 4 das 5 regiões do Brasil. Adivinha qual é a única região que eu não morei? Essa mesma. Centro-Oeste. Brasília, me aguarde. Bom, essa viagem pelo Rio durou cerca de 2 meses. E durante essa viagem, eu fui desembarcando em algumas comunidades locais para entender um pouco desse universo. No final da viagem, eu percebi que era muita coisa para aprender. Então, eu resolvi voltar e fui morar na cidade de Santarém, no município de Santarém, né? Era a Vila de Alter do Chão, no Pará. Estou usando uma colinha aqui. Bom, esse vídeo que está passando aqui atrás é um pouco dessa viagem, mas é também um pouco dos trabalhos que eu realizei nas comunidades. Porque no ano de 2019, eu trabalhei em ONGs e percorri aldeias, comunidades ribeirinhas extrativistas e escolas municipais da região de Santarém, ministrando oficinas de produção de conteúdo digital através de aplicativos móveis. Foi nessa hora que eu fiquei impressionada com o talento dos jovens em manipular dispositivos móveis. Mesmo não sendo todos eles que possuem, né, o aplicativo, nas comunidades, eles têm esse costume de compartilhar. O que uma pessoa tem, eles compartilham com os outros. Então, durante esse trabalho, eu me conectei com algumas lideranças comunitárias e percebi a luta, né, pela retomada identitária, pela retomada linguística, pela retomada territorial. Então, eu percebi a necessidade de ter aplicações que pudessem documentar a sabedoria dos anciãos e anciãs das comunidades e também para auxiliar no ensino-aprendizagem das línguas indígenas. Em 2020, eu me tornei estudante da Universidade Federal do Oeste do Pará, que fica em Santarém, no curso de Antropologia. Bora lá. Pode passar por... Não, próximo slide.
Olha aí. Essa é a Dailza Araújo. Em 2020, num trabalho de campo, fiquei hospedada na casa dela durante uma semana. Ela é professora de Nhengatu, da Escola Indígena Suraraitá Tupinambá. Lá ela me ensinou algumas palavras em Nhengatu. E no final dessa viagem, ela me presenteou com um livro em Nhengatu Tapajoara. Chegando em casa, eu fui folhear o livro. Na época, eu estava fazendo curso de alemão pelo Duolingo. E quando eu folheei o livro, eu percebi certa semelhança entre o Nhengatu e o alemão. Então, eu fiquei ainda mais curiosa com aquela língua. E resolvi que eu queria aprender aquela língua. Então, eu procurei aplicativos onde eu pudesse estudar, né, a língua indígena. Não encontrei nenhum aplicativo voltado para línguas indígenas de povos do Brasil. Mas, curiosamente, eu encontrei muitos aplicativos da Bíblia Judaico-Cristã, traduzida para muitas línguas. Foi aí, gente, que aquela problemática bateu em mim. Por que é que não tem um aplicativo de ensino-aprendizagem de línguas indígenas? Acho que eu devia ter testado esse passador antes, hein? Eu não sei, eu passo para cá e para lá e ele não passa. Mas, enfim. A língua do Nhengatu agora foi, ele tem mágica. A história do Nhengatu é uma história muito longa, gente, e complexa. E eu tenho tempo muito limitado aqui, então eu vou fazer assim uma breve introdução, tá? Eu peço desculpas se eu deixei passar muitas coisas importantes sobre a história dessa língua, mas realmente, vamos lá. Essa língua, ela vem do tronco tupi. Ela foi sistematizada pelos colonizadores, né? Os jesuítas, os missionários jesuítas, pegaram aquela língua que era do povo tupinambá, da região do Pará, era considerada uma língua oral, e sistematizaram essa língua. Nisso, eles fizeram reorganizações comunitárias e tiraram os povos tradicionais, os povos locais, dos seus territórios tradicionais e reorganizaram esses povos. Então, pessoas, né, de diversos troncos linguísticos, indígenas de diversos troncos linguísticos diferentes do tupi, e negros escravizados e até mesmo descendentes de portugueses foram obrigados a viver na mesma comunidade e a falar Nhengatu. Então, na época, essa língua ela foi se distanciando, essa língua sistematizada, né? Ela foi se distanciando do original tupinambá. Entre os séculos 17 e 18, ela foi a principal língua falada ali na região amazônica brasileira. E por isso ela recebeu esse nome de língua geral amazônica. E quando ela chegou lá no alto do Rio Negro, foi quando ela recebeu esse nome de Nhengatu. Agora eu fiquei craque em passar. Bom, de acordo com o Atlas Mundial das Línguas em Perigo da Unesco, de 2010, eles organizaram as línguas indígenas do mundo inteiro em listas de diferentes níveis de perigo que essas línguas sofrem. O total de línguas em perigo no Brasil, em 2010, eles contabilizaram 190 línguas. No mundo, 2.464. O Nhengatu está nessa lista de severamente ameaçadas. São 18 línguas no Brasil, 537 no mundo. Extinta, 12 no Brasil e 228 no mundo. Bom, então aquela língua que já foi falada em todo esse território aqui,
todo esse território aqui, até chegar no Maranhão, todinho, hoje está reduzida para apenas esses territórios coloridinhos aqui. Tá? Então, aqui é o Alto Rio Negro. Cada território fala uma variação diferente do Inhangatu. Então, temos a variação em verde do Alto Rio Negro, ali no município de São Gabriel da Cachoeira. Aqui em laranja está o Baixo Amazonas, município de Parintins, Altazes, Nova Olinda do Norte, que fala a variação do Baixo Amazonas, alguns chamam de Inhangatu tradicional. E em vermelho temos a região do Baixo Tapajós, que é onde fala a Inhangatu Tapajoara, região de Santarém, Belterra e Altazes. O aplicativo de Inhangatu, eu delimitei apenas para atender essa variação em vermelho, variação do Inhangatu Tapajoara. Opa! Bom, esse aplicativo, ele foi lançado em 2021, através da Lei Aldir Blanc, uma lei de incentivo cultural. Interessante que, nesses 17 anos de carreira, eu nunca tinha visto um edital de cultura que contemplasse o desenvolvimento de sistemas. Não sei se vocês já viram algum. Vocês já viram algum edital? Não, né? Pois é. Acho que a pandemia... Oi? Faz total sentido. Eu acho que a pandemia ela trouxe um pouco isso. E, bom, mas o único que eu vi até agora foi esse edital de cultura digital do Pará. Eu não vi mais depois também, enfim. Mas, assim, uau! Quando eu vi aquele edital que contemplava desenvolvimento de sistemas, eu falei, a ideia veio na minha cabeça na hora. Eu vou desenvolver aquele aplicativo que está faltando. E vai ser da língua Inhangatu, por quê? Porque eu já moro aqui, já morava lá, era estudante lá, enfim. Então, e também, uma coisa interessante é que as pessoas do desenvolvimento de sistemas, normalmente, quando você fala assim, a pessoa é um desenvolvedor de sistemas, e aí, normalmente, vem na cabeça uma pessoa nerd, né? Uma pessoa de óculos, normalmente homem branco, a gente sabe. Introspectivo, que gosta de videogame, enfim. Normalmente, resumindo, as pessoas acham que os desenvolvedores, as desenvolvedoras de sistemas são desprovidos de senso crítico e até afastadas das lutas sociais. Desenvolver esse sistema foi uma grande oportunidade para mostrar que nós, desenvolvedoras de sistema, temos senso crítico, sim. E podemos usar a tecnologia para o bem comum. Então, eu, enquanto uma empreendedora de políticas públicas, viabilizei esse aplicativo, que é uma política pública, através do instrumento de políticas públicas, que foi esse edital cultural. Aí vamos para a especificação técnica, porque a moça já está falando que o tempo está acabando. Então, eu vou dar uma corridinha aqui, porque quando eu pego para falar... Vamos lá. É um PWA, Progressive Web App. Essa tecnologia foi escolhida porque, bom, nas comunidades indígenas, é tudo muito diverso. Cada comunidade tem as suas particularidades. E, bom... Nós somos diversos, né? Não é só a comunidade indígena, nós, enquanto indivíduos, somos muito diversos. E o PWA é uma tecnologia incrível, que ela atende essa diversidade. Por quê? É um código só, que eu posso acessar através do navegador. Acesso de qualquer dispositivo que tenha um navegador. Se eu tenho uma televisão, eu posso acessar esse aplicativo através da televisão. Uma televisão com um navegador, né? Ele pode ser instalado ou não. Se a pessoa quiser instalar, ela instala. Se ela só quiser acessar através do navegador, está tudo bem. Pode ser instalado no Android, no iOS, no Linux, Chromebook, Windows. Estamos aceitando todo mundo, hein? É desenvolvido em JavaScript, front-end Vue,
back-end Node, com Express e base de dados não relacional Google Firebase. A interface gráfica, como vocês podem ver, é muito inspirada no Duolingo mesmo, né? Alguém aí pratica Duolingo? Vocês aí se reconheceram, né? Então, temos aqui os modelos de exercícios, né? O exercício de memória, onde a pessoa vai conseguir memorizar a palavra através do desenho. O exercício de selecionar as palavras, então, é dado a frase ali, a pessoa clica nos balõezinhos para traduzir a frase. O exercício de entrada livre de palavras para completar a frase. O exercício de selecionar a frase correta. Entrada livre de texto também, para a tradução completa da frase. E formar pares da coluna da esquerda com a coluna da direita, de acordo com a tradução. Bom, a entrada de texto, ela aceita a entrada de texto em qualquer variação do Nhengatu e dá como correta a resposta. Então, tem essa particularidade. Não é, na entrada de texto não é apenas o Tapajoara, qualquer variação é aceita. Um outro diferencial desse aplicativo, em relação à concorrência, mentira, não tem concorrência, é que é voz humana. Então, um falante da língua gravou, e eu peguei essa voz e coloquei essa voz do jeito que ela é no aplicativo. Não tratei a voz, é a voz dele, original. E é de uma pessoa muito especial, que trabalhou, inclusive, na tradução da Constituição Federal, que foi traduzida para o Nhengatu, a primeira língua indígena na qual nós temos uma Constituição Federal nesse Brasil. Então, é muito especial essa voz que vocês vão escutar aí no aplicativo. Vídeo 2. Bom, então a pessoa precisa fazer um cadastro, um pequeno cadastro. E os exercícios eles são organizados em grupos de 5. E aí, conforme ela vai acertando, errando, no final de 5 exercícios aparece a quantidade de respostas certas e equivocadas. E automaticamente o aplicativo carrega outro grupo de exercícios. Bom, no primeiro ano, de 1 de outubro de 2021 até 1 de outubro de 2022, tínhamos 1.374 usuários registrados. Desde o lançamento, que foi em outubro de 2021, até setembro do ano passado, 2.214 usuários. Lembrando que os usuários que foram registrados aqui não são usuários únicos, porque nas comunidades nós temos o uso coletivo. Dentro das salas de aulas de indígenas, eles acessam através do projetor. Então, vários alunos têm acesso a apenas um usuário. Além desse costume de compartilhar os dispositivos. Então, esses dados são de usuários cadastrados e não de usuários únicos. Desses que estão cadastrados, desses 2.214 até setembro do ano passado, 443 se cadastraram, mas não executaram nenhum exercício. E 339 concluíram todinhos. Alguns até mandam mensagem para mim falando: "Oh, mas que dia que vai sair novo exercício?" Aí eu falo: "Calma lá, o dia que alguém quiser investir para a gente pagar professores para fazer novos exercícios." Ai, esperem, tenham paciência, aguardem. Esse aplicativo vai ter novos exercícios. Das respostas corretas, são 78.131. E incorretas, apenas 10.514. Então, pessoal, está indo bem, está indo bem. Uma coisa bem legal, quando vocês começarem a ver esse aplicativo, vocês vão baixar esse aplicativo, né, gente? Já está baixado? Maravilhosa! Eu vou olhar as métricas, galera. Depois dessa palestra aqui, vai ter que ter lá uns downloads. Ai, gente, então... Aí, gata, vamos... Contatinho, vamos conversar no final dessa história aqui.
E aí vocês vão perceber o seguinte, quando vocês começarem a fazer o exercício, que vocês conhecem muitas palavras. Por quê? O Nhengatu é do tronco tupi. E essa língua que nós chamamos de português, da onde ela é? Ela tem muita influência do tronco tupi. No meu governo, essa língua vai se chamar língua brasileira. No meu governo, essa língua não vai chamar português. Gente, de novo, eu estou com dificuldade aqui. Cadê o moço? Ah, vídeo 3. Bom, o Nhengatu inspirou outras comunidades a quererem também aplicativos para suas línguas. Então, em 2022, nós começamos o desenvolvimento do Nukensan App. Nukensan App é da variação linguística do povo Xanenaua, da terra indígena Catuquina Caxinauá, no Acre. O interessante é que nessa terra indígena mora cerca de 1.600 pessoas, mas existem apenas cerca de 13 falantes dessa língua. Então, esse aplicativo ele já começa com uma carga de responsabilidade e de fortalecer, né, o movimento daquele território. Esse aplicativo já começa com essa carga muito grande. Nós viabilizamos ele através de projetos de extensão do Instituto Federal do Acre. E temos aí a intenção de lançar ele até o último dia do mês que vem. Abril, mês de comemoração, né, mês de lutas e de memórias indígenas. Então, queremos muito lançar o Nukensan no mês que vem. E esse mês de março, nós começamos o desenvolvimento do Kaingang App. O Kaingang App é na variação linguística das três territórios indígenas no oeste de Santa Catarina. A terra indígena Todo Ximbang, Todo Pinhal e Condá. Isso é um fato histórico, porque nós conseguimos reunir 3 territórios indígenas num único projeto. Quem já trabalhou com projetos indígenas sabe o quanto é complexo, o quanto são muitas particularidades de cada território, e eles são muito diferentes, embora falantes da mesma língua, uns dos outros. Então, eu estou muito feliz e orgulhosa de dizer que conseguimos, juntos, fazer essa força-tarefa. Dividimos em 3 fases esse desenvolvimento. A primeira fase é de tradução e adaptação dos exercícios de Nhengatu para o Kaingang e a gravação daquelas vozes maravilhosas. E nós conseguimos os recursos através de lei de incentivo cultural. Essa lei de incentivo cultural, Paulo Gustavo. O edital não era voltado para desenvolvimento de sistemas, mas agora eu fiquei bem esperta em escrever editais. Então, eu dou o meu jeito deles me aceitarem. Então, nós conseguimos viabilizar a primeira fase desse projeto e temos até dezembro desse ano para entregar esse projeto concluído. Então, só para recapitular, para vocês não esquecerem, porque o moço disse que só tem 5 minutos. Vermelho, território do Nhengatu. Verde, território do Nukensan. E laranja, pequenininho ali no sul do Brasil, Kaingang. Esses são os territórios. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Mas, enfim, esses são os territórios que estão inovando aí na documentação e na preservação das suas línguas.
E esses são os Instagrams dos aplicativos, caso vocês queiram seguir. Esse link é para o acesso do aplicativo em Engatu, que está no ar. Aqui meu e-mail. Eu abro para perguntas agora, embora o moço diz que não temos mais tempo, mas a gente vai, né, dar um jeito. Então, Cueca Turete, Xavá Xavá, Ronwanche. Muito obrigada. Oi, tudo bom? Ótima. Suelen, né? Suelen, eu estou muito feliz de saber que tu também é do Pará. Eu não sou nascida lá, mas me sinto quase uma paraense. Mano, depois que vai pro Pará, não tem jeito. Tu incorpora paraense. Tô afinada no carimbó. Perfeito. Eu sou de Belém do Pará, faço parte da comunidade Devs Norte e somos, antes de tomar o nome Devs Norte, o nosso nome era Vue.js Norte. Todas essas tecnologias que você citou aí, a gente meio que viralizou dentro do Estado. E também aqui no Brasil, a gente tem um dos maiores representantes internacional do Quasar, que é o Patrick Monteiro. Ele que faz, ele que é responsável por fazer conteúdo em português, né, sobre o Quasar. E a gente fica curioso, porque você não está na comunidade, né? A gente tem um grupo com mais de 870 pessoas. A maioria se concentra lá, né? De Belém, Castanhal, Abaetetuba, certo? E a gente ainda não encontrou pessoas do oeste do Pará, né? E aí eu achei curioso, como foi que você chegou até o Quasar? Patrick Monteiro. Eu lembro muito bem do Patrick Monteiro. Não conheço ele pessoalmente, mas ele é sim uma inspiração. Quando eu fui pesquisar quais tecnologias que eu iria desenvolver o aplicativo, porque inicialmente eu escrevi o projeto como sendo uma aplicação Android. Mas aí eu pensei, não, gente, só Android, muito limitado, vamos pesquisar um outro jeito de diversificar. E eu encontrei nessa busca Patrick Monteiro e vi que tinha uma grande comunidade de devs no Norte. E falei, gente, vou desenvolver nessa linguagem também para depois incluir esses devs nos projetos. E, felizmente, deu certo de fazer esse desenvolvimento usando também o Quasar, né? Na atualização desse aplicativo, provavelmente não vai ter Quasar, porque o Nuke Sun está sendo desenvolvido em React. Então, provavelmente, não vou dar continuidade no Quasar. Mas, de qualquer forma, eu espero ter uma comunicação mais próxima com os devs do Norte. E, conforme a gente for crescendo esse projeto, eu quero muito, muito, muito vocês desenvolvendo comigo. Com certeza. Olha, a gente está aqui no grupo falando, entendeu? O pessoal está aqui encantado, está todo mundo acessando o aplicativo. Como eu falei, tem mais de 870 pessoas no grupo e a galera está aqui ensandecida com o teu projeto. Então, eu já posso dizer de antemão que você pode contar com a comunidade para ajudar nisso, tá? Que maravilhoso. E assim, a gente agora não é só Vue.js, tem gente de React, tem gente de Java, tem gente de Elixir, então tem muita coisa, né? E a gente gosta de estar contribuindo, sim, com certeza. Que maravilha. Eu me sinto muito feliz e muito obrigada por vocês existirem, porque vocês foram uma grandíssima inspiração para mim. Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu queria parabenizar você pelo trabalho, né, pela trajetória que você descreveu aqui. Eu achei muito interessante. Eu não sou desenvolvedor de sistemas hoje, eu sou analista de sistemas, trabalho com rede, mas o meu início de carreira foi desenvolvendo sistemas. Então, eu sei da dificuldade que é. E achei muito interessante o teu trabalho multidisciplinar, né? Você faz um resgate de uma cultura que está, digamos, correndo risco de extinção, né? Você reúne comunidades, reúne povos, então você faz um trabalho de bandeirante digital, muito interessante. E o que me chamou a atenção foi a didática que você aplicou no sistema, né? Porque desenvolver o sistema é relativamente fácil. Você segue uma receita de bolo aqui, outra receita de bolo ali, e você chega ao sucesso.
Agora, a alma que você colocou no aplicativo ou no teu projeto, isso é que é mais importante, tá? Então, eu sou educador, sou professor universitário e hoje aluno de licenciatura em matemática. Então, estou desenvolvendo um projeto no qual eu estou levantando os aplicativos que incentivam o ensino-aprendizagem de matemática. Por isso me chamou a atenção o teu trabalho. E aprendi muito com a tua trajetória, tá? E se você precisar de um voluntário para dar uma mãozinha na parte de didática, metodologia de ensino, essas coisas, eu hoje não tenho muito tempo, mas eu vou me colocar à disposição para me engajar nesse trabalho, porque eu vejo que é um trabalho que não é para você, é para o Brasil. Então isso é que é mais importante. Então eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço imensamente suas palavras. E te digo que não é só para o Brasil, é para o mundo. Hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga que tem descendência polonesa e ela mandou para mim um link de uma matéria de uma língua polonesa que eles estão trabalhando na retomada linguística e falou: Suelen, você precisa urgentemente estar junto nisso e blá, blá, blá. E eu falei: amiga, que interessante, porque eu escrevi agora, defendi agora em dezembro o meu projeto de mestrado, onde eu comprovo que o Ingatu App é uma política pública. Às vezes a gente pensa: nossa, mas eu, uma cidadã civil, vou desenvolver uma política pública? Então, eu resolvi comprovar que nós podemos, sim, desenvolver políticas públicas. E o Guarani paraguaio é uma língua que é uma língua também cooficial do Mercosul. Então, também seria muito interessante a gente expandir, né, esse tipo de aplicação para atender não apenas as línguas indígenas do Brasil, mas as línguas indígenas todas a nível global, porque essa é uma pauta global dos povos indígenas a nível global. E vamos trocar contato, com certeza a sua ajuda, a sua experiência vai ser muito gratificante para a gente. Obrigada. Oi, Suelen, tudo bem? Tudo bom? Pois é, enfim te conhecendo, né? Finalmente. Pois é, eu sou Adalto Soares, eu trabalho na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. E na Unesco a gente tem um programa chamado Information for All. Nesse programa Information for All, onde a gente atua nos 175 países em que a gente que forma a Unesco, né, como Estados-membros, nós temos o Information for All, um capítulo chamado Multilinguismo. Para a Unesco, a internet ela necessariamente tem que ser poliglota. Ela necessariamente tem que ser multilingüe, porque senão ela não vai ser inclusiva. Ela vai ser só daquelas pessoas que falarem a língua majoritária que está na internet. Então, a gente tem trabalhado muito esse assunto. A Unesco, junto com a ONU, estabeleceu que de 2022 até 2032 é a década das línguas indígenas. Então, muitas coisas estão acontecendo, né? Dentro da organização, eu represento aqui a área de comunicação e informação do escritório da Unesco no Brasil, mas é dividido com o setor de cultura. E na área de comunicação e informação, o que a gente está fazendo é identificando best practices para divulgar no mundo, coisa que aconteceu há pouco tempo com a Motorola, que embarcou 2 línguas indígenas nos celulares, né? Os usuários dos celulares da Motorola hoje podem escolher o Ingatu e o Caingangue como língua de uso do celular, de serviço. Também o Cheyenne nos Estados Unidos e 2 línguas indígenas da Índia também entraram nesse projeto com apoio da Unesco. E a gente tem feito um trabalho de identificação dos apps mais interessantes para a gente poder divulgar e colocar o mundo afora. A Suelen foi uma das primeiras que a gente identificou com esse trabalho maravilhoso que vocês viram. A forma como ela se inspirou para fazer está super alinhado, né? Agora, com o Ministério dos Povos Indígenas, a gente está trabalhando com a Altaci Rubim no Departamento de Línguas e Memória. E nós estamos fazendo um trabalho muito grande com a ministra Sônia Guajajara
no sentido de identificar os cases de uso de tecnologias que abordem a questão das línguas. Você já está convidada para isso, a gente tem uma parceria com eles, entendeu? Então, é por aí que as coisas estão indo, né? Os apps, os atlas, né? A Unesco está desenvolvendo, em breve estará disponível, um atlas das músicas, das línguas do mundo. Há pouco tempo a gente tinha um atlas das línguas em perigo. O Brasil, para vocês terem uma ideia, é o terceiro país em número de línguas indígenas no mundo. Tá, em primeiro lugar, os Estados Unidos, segundo, a Índia e em terceiro, o Brasil. E o multilinguismo é algo que tem se desenvolvido muito no Brasil. Os departamentos de letras de todas as universidades receberam muitos recursos do governo federal para desenvolver cartilhas, documentação de línguas indígenas. Não é uma coisa que começa agora, é uma coisa que a política pública que já existe há mais de 15 anos no Brasil. Os departamentos de letras têm esse trabalho. E eu pessoalmente estou trabalhando na construção de um hub de bases de dados de línguas indígenas que o Brasil tem, no Instituto Emílio Gueldi, no Pará, na UFRJ, na UNB, na Universidade Federal de Santa Catarina, fruto desse investimento do governo federal em catalogação e levantamento de línguas indígenas. Então, assim, esse é o futuro, a gente está empenhado nisso, a ONU está nisso, e eu só quero elogiar o trabalho da Suélia, que é uma das vanguardas nesse assunto. Parabéns. Quer dar um agradecimento? Meus queridos, muito obrigada pela presença. Já estourei do estourado o tempo, peço desculpas para o próximo palestrante. E eu estou aqui do ladinho à disposição para a gente trocar contato, conversar, até a hora que a gente cansar. Até, obrigada.